Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. O espinho na carne de Paulo e o espinho na carne do crente. Como e em quem isso funciona? E como deveria ser para aqueles que nisso não funciona? É o que eu quero debater, que eu quero assim meditar com os irmãos nesse pequeno vídeo. Mas antes, se você estiver pensando em se inscrever nesse canal, primeiro leia aqui na descrição embaixo. Aí sim você toma a sua decisão de acordo com o que está no seu coração. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, vai ocorrer esse fato, esse caso na vida de Paulo, na qual ele apresenta, podemos dizer assim, um argumento em relação do que está acontecendo com ele. Para que isso? Para que isso servíssemos para nós hoje, como serviu para os crentes, os cristãos do passado e aqueles que ainda virão. Creio eu que não vai muito à frente não, porque a volta eu acredito que está bem próximo. Mas vamos lá. O espinho na carne. Para que serve isso? Isso é uma ferramenta tremenda, fundamental de Deus, para que o homem ele não se exalte. Ou seja, ele é como se fosse um sensor de soberba e de exaltação, do camarada que se acha muito, e o espinho na carne funciona como um freio para regular essa coisa, porque senão o camarada acaba em heresias, como acontece na vida de muitos crentes, na qual o espinho na carne não funciona da maneira como deveria funcionar, e hoje são grandes hereges que tem por aí no mundo todo. Temos muito aqui no Brasil, pastores, que criam novos cultos, novas formas de buscar, um suposto Deus que eles acham que estão buscando. Temos também cantores, que cantam o tempo todo músicas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, nem com a adoração ao Senhor, e vivem, uma vida de luxo ou uma vida bem confortada, podemos dizer assim. Essas pessoas, o espinho na carne não funcionou como deveria funcionar, ou seja, ele está sendo ignorado por essas pessoas. Então, como é que isso acontece? Vamos lá. O espinho na carne só funciona de maneira correta, como funcionou em Paulo. Por que como funcionou em Paulo? Porque Paulo era crente demais. Paulo era crente mesmo no Senhor Jesus. E esse espinho na carne, ele só vai funcionar no crente que é obediente à palavra de Deus. No crente que é obediente à palavra de Deus. Porque se ele não for, ele passa por cima. E ele tenta explicar de uma maneira fofa, vamos dizer assim, que as coisas não é bem assim. E que pode haver uma outra forma de fazer as coisas. Então vamos lá, o que é isso? O espinho na carne, na verdade, ele é um pecado. É um pecado. E Paulo vai falar disso em outro trecho, do que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero fazer, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. É um pecado. Então o que acontece? Paulo vai falar desse espinho na carne logo após ele relatar do que aconteceu com ele mesmo. Parece que ele está falando de outra pessoa, mas ele está falando dele mesmo. De coisas maravilhosas que Cristo deu a oportunidade de Paulo passar, de ser arrebatado até o terceiro céu. Ele viu o paraíso, ele ouviu palavras tão inefáveis que não deve ser mencionada ao homem. Ou seja, tem coisas na vida, coisas que Paulo viu que não pôde falar para a igreja. Como eu não estou aqui sendo soberbo, mas tem muitas coisas que eu aprendo com Deus e que eu não posso falar aqui nos vídeos. Porque se eu falar, a coisa vai ser mal interpretada. O momento que chegar a hora de falar, eu falo. Mas no momento eu não posso falar.
Mas veja bem. Então o que é que acontece? Então Paulo, após relatar essas coisas, ele ficou tão, vamos falar de maneira assim, tão, vamos dizer, exaltado, se achando o super-homem cristão, super-homem espiritual, que foi preciso um espinho na carne de Paulo, não é na alma, o espinho é na carne de Paulo, para saber que ele não é tão forte como pensa. Por quê? Porque se ele pudesse, por sua força, vencer todas as coisas, eu falo em relação ao pecado, que vem contra nós, então Paulo seria, sim, elevado pelo seu próprio coração a lugares mais altos. Isso aconteceu com um camarada que a gente conhece muito, o diabo. E foi exatamente isso que aconteceu com o diabo. O diabo começou a se exaltar, se exaltar, se exaltar, ao ponto de querer tomar o poder de Deus. Aqui na Terra nós já vimos várias pessoas que saíram de igrejas que se auto-intitulam hoje apóstolos. Daqui a pouco nós teremos semideuses. Tem pessoas que se dizem tão santos que eles vão completar a obra que Cristo não fez, ou até mesmo consertar o que Cristo fez de errado. Isso aconteceu com o Edir Macedo. Ele relatou isso. Ele disse que na Igreja Universal vai fazer a coisa certa e não vai começar errado. Como começou Jesus, transformando algo em vinho, ao invés de curar pessoas e fazer outros bens, a não ser transformar algo em vinho para a alegria de uma festa. Coisa desse tipo acontece. Então com Paulo aconteceu. E quando o pecado vem na carne de Paulo, o espinho na carne, espinho quer dizer incômodo. E como incomoda o espinho? Como incomoda o espinho? Então o espinho na carne é o pecado. E esse pecado está incomodando. E por causa desse pecado, desse incômodo, Paulo vai orar. E Jesus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então esse espinho nos traz uma sensação de fraqueza. Às vezes o crente, estou falando crente verdadeiro, que segue, que obedece os mandamentos de Cristo, ele tem um problema que ele não consegue deixar. Tem muitos homens de Deus valorosos que não conseguem parar de fumar. Coisas desse tipo. Mas aquilo ali não é uma condenação que ele vai ter lá no futuro, no julgamento final, no juízo final. Não. Aquilo ali é para que ele sinta-se sempre com a necessidade de estar buscando a Deus, porque senão ele vai se ensoberbecer. Ou então ele pensa assim, poxa, será que eu sou realmente isso? Eu não consigo nem deixar um cigarro. Não sou eu, não, eu não fumo. Eu não fumo, eu não bebo. Graças a Deus, eu não faço essas coisas. Mas vamos lá. Então, isso vai funcionar como um freio. Por quê? Porque se o crente, que é obediente, crente verdadeiro, ele vencesse todas as coisas, ele se auto-elevaria como pessoa, em relação até a outros irmãos. Ou então o pecado serve para isso, para ele frear, para ele ver que ele é carne, para ele ver que ele é igual o seu irmão, para ele ver que ele está ao nível bem abaixo de Deus como pessoa, mas que Deus está super acima dele e é Deus quem controla a sua vida aqui na terra, a sua vida que é o seu caminho para o reino dos céus. Agora, em quem não funciona? Não funciona no crente que é um frequentador de igreja, ele simplesmente é uma pessoa que pode até ter aceitado Jesus num ato de emoção, chorou e não sei o quê, e ele veio entender que aquilo era um arrependimento, e ele aceitou Jesus, ele começa a frequentar a igreja, só que ele tem um pé no mundo e um pé na igreja. Muitas das vezes o cara tem um dedão só na igreja, o resto está tudo no mundo. Mas ele se considera crente. E o espinho na carne não vai servir para ele. Por quê? Porque hoje, é o que acontece hoje, essa doutrina
de escolhido e predestinado, que a pessoa pode pecar livremente, sem nenhum problema, sem nenhum incômodo. Sem nenhum incômodo quer dizer que o espinho na carne não está surgindo efeito. Ou então ele vai viver no pecado, mas pensando apenas que, tendo seu pensamento em Cristo e frequentando a igreja, dando dízimo, né, participando do louvor, participando do passeio, e isso vai ser o suficiente para que no último instante, ou num período, Deus vai chamar ele de fato para o arrependimento. Não é assim que funciona. O espinho na carne aí não está funcionando, porque ele está pecando e não está se sentindo incomodado, porque na cabeça dele, ele é um escolhido e o Senhor, no momento certo, vai fazer a obra na sua vida. Não funciona assim. Esse passo que tem que dar é a gente, nós é que temos que fazer isso. Nós temos que nos arrepender. Isso é com a gente. Deus não se arrepende por a gente. Nós temos que fazer a nossa escolha. Quem escolhe é você que escolhe a quem você deve seguir. A Bíblia diz que o homem sábio, ele escolhe os seus caminhos, mas é o Senhor que lhe guia os passos. Ninguém vem à força para o Evangelho. É você que decide. É a sua decisão. A Bíblia diz que devemos escolher entre a morte e a vida. Devemos escolher entre os céus e o inferno. É a nossa escolha. Quando nós escolhemos Deus, aí Deus nos escolhe a nós. Ou seja, Deus seria o nosso escolhido e agora nós somos o escolhido de Deus. Então a decisão de buscar a Deus é nossa. Se o espinho na carne não incomoda o crente, está tudo errado na vida dele. Ele precisa se arrepender, ele precisa nascer de novo. No caso de Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então, o espinho na carne é exatamente isso. É um freio para o homem espiritual verdadeiramente de Deus não se ensoberbecer. Porque essas coisas acontecem. Aconteceu com Salomão. Salomão era um homem ali com Deus direto. Olha a vida de Salomão depois de velho que foi fazer. Até para a idolatria ele foi, mas teve tempo ainda de se consertar. E aconteceu com outras pessoas, isso na Bíblia. E você vai ver que com Paulo não poderia acontecer dessa maneira, porque Paulo foi um instrumento de Deus para trazer a palavra para nós, gentios. Então com Paulo foi diferente. Então a experiência que Paulo teve, ele está passando também para outros homens de Deus. Eu espero que seja você, eu espero que seja na sua casa, que tenha verdadeiros homens e mulheres de Deus. E com o espinho na carne, que te incomoda tanto, ele não vai te levar para o inferno, desde que você não aceite ele como uma coisa boa na sua vida. Vai ser sempre um incômodo. O espinho está incomodando e sempre a gente quer tirar ele. Só que esse espinho não sai. Mas a gente insiste em tirar. Se você passar a gostar dele na tua vida, então esse espinho vai te dominar e te levar para um espinheiro. E você vai ficar cheio de espinho. Carrapicho, na verdade. Mas o pecado que quer te dominar, você vai lutar com ele durante toda a tua vida. Toda a tua vida. Não se entregue. Embora você esteja vivendo uma vida de pecado, não pecados mortais, mas pecados, por exemplo, como o cigarro, como palavrão que você não consegue parar de falar, tipo assim, uma encrenca, você é brigão, você é um fuxiqueiro, mas você pode ser um homem de Deus dessa maneira. De repente essas coisas estão acontecendo para você não se ensoberbecer. E se você, mesmo assim, tem se ensoberbecido, procure cuidar desse espinho. Passe a fiscalizar esse espinho, porque é ele que vai controlar a tua vida como uma pessoa digna diante de Deus e uma pessoa sensata diante dos homens. É assim que funciona o espinho na carne. É um pecado para que você não se ache um super-homem espiritual diante de Deus e nem diante dos seus irmãos. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.